Galera, editor Pepe Narducci aqui. Só queria avisar vocês que o áudio do Alex ficou um pouco alto demais nesse episódio. Não é o meu que tá baixo, é o áudio do Alex que tá alto. E eu só fui perceber isso agora na edição. E eu não consigo arrumar. Então, eu peço que vocês relevem isso só nesse episódio. O conteúdo ficou bem legal. Na hora que o Alex for falar, abaixa um pouquinho. Quando eu for falar, aumenta de novo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso. Aproveitem o timeout número 6. Timeout número 6 começando, meus amigos. Estamos de volta. Semana passada não teve timeout. Eu sou o Pepe Narducci. Estou aqui com o Alex Porto. E aí, meu amigo, como você está? Mano, primeiramente pedir desculpa pra audiência, certo? Por não termos tido timeout na semana passada, uma semana histórica aí pra NFL no Brasil. Mas se vocês soubessem o tanto de coisa que o Endzone no Brasil precisou fazer na última semana, vocês teriam dó da gente, certo? Mas, dito isso, melhor impossível, meu querido. Eu vi o Philadelphia Eagles ganhar no Brasil. Como estar melhor do que isso? Vamos com tudo, Muito que tem muita bom. coisa boa pra falar. Eu não vou reclamar de barriga cheia. Nós fomos no jogo, foi uma experiência espetacular. Dito isso, a gente trabalhou igual dois cavalos, então Sim. não deu pra gravar o timeout e eu e o Alex tentamos até o último segundo. A gente chegou a cogitar fazer uma live só do Alex, mas a gente chegou na conclusão de que era melhor esperar, fazer as coisas bem feito. Então cá estamos nós, de volta com o timeout na semana 2/semana 1 da NFL, porque a gente vai comentar um pouquinho. Mas se você está acompanhando aqui o canal do YouTube do Endzone Brasil, você viu como que está funcionando esse esquema de divisão de temas. Na segunda-feira estreamos a reunião de pauta, que foi um baita de um sucesso. As pessoas assistiram, tivemos mais de 2.000 views aí, quase que 200 pessoas simultâneas na hora do almoço. E os feedbacks foram muito legais, então se você ainda não assistiu, se você quer ver mais reviews da rodada, tem o Reunião de Pauta para isso, tem o Vevito Morning Show também, que vai ser um programa sempre retroativo. Aí na quinta-feira a gente entra com o timeout para falar um pouco sobre a outra rodada, mas mais sobre o que tem a vir e respondendo as perguntas de vocês. E na sexta-feira, como vocês já estão acostumados agora, playbook com análise tática de Alex Porto. Então hoje, recapitulando o que a gente vai fazer nesse timeout número 6. A gente vai primeiro passar pelos momentos clubistas, que a gente vai falar de 49ers e Eagles, é óbvio, esse programa. Se você tá aqui é porque você sabe que nós somos torcedores dessas equipes. Depois perguntas da galera, sessão de terapia. Por último, a gente vai fazer uma pequena prévia da rodada, né? Separamos ali 3 jogos para falar sobre, né? E também dando nossos palpites sobre essas partidas. Certo, Alex? Perfeito, meu querido. Estou bastante animado. Acho que essa configuração aí vai ficar muito bacana. Colocamos umas coisinhas novas aqui pra galera também, que acho que vai ficar muito massa. É isso aí. Então se inscreve no Endzone Brasil, já curta esse vídeo e vamos pro nosso programa. Alex, vamos começar então com o nosso momento clubista. A gente vai falar de um jogo que aconteceu na última sexta-feira, mas não tem como a gente não falar disso, né, amigo? Por quê? Porque desse primeiro episódio, dessa primeira versão com essa configuração nova, é logo de um jogo no Brasil do Philadelphia Eagles, meu amigo. E que o Eagles saiu vencedor, né, mano? Cara, meu Deus, sem palavras, assim, eu acho que minha ficha já caiu, né? Cara, no dia seguinte ao jogo eu fiquei chorando por umas 2 horas direto depois que eu acordei, sabe? Muito emocionado com tudo que tinha acontecido no jogo também, enfim. Sim. Acho que agora eu já tô mais tranquilo a respeito dessa experiência, né? Mas, cara, foi muito único. Sabe, sem palavras mesmo, muito indescritível, assim, né? Acho que independente do resultado, eu já sairia extremamente feliz, né? Acho que foi um sucesso esse jogo aqui no Brasil. A torcida, né? A forma como o jogo aconteceu, tudo, mas principalmente porque o Philadelphia Eagles venceu, e venceu de uma forma bem bacana o Green Bay Packers ainda com o Jordan Love em campo, certo? Então, passa a bola pra você, meu querido. Comece falando desse jogo, depois eu entro com a parte aí do torcedor. Cara, eu achei que foi um jogo muito interessante, porque as duas equipes erraram muito. Então não foi aquele atropelo de nenhum dos dois lados, não foi um jogo limpo, foi um jogo meio bagunçado, o gramado não tava lá essas coisas, sabe? E acabou que tiveram vários lances explosivos por conta disso, né? Galera escorregando e o Jaden Reed sambando na defesa dos Eagles, depois o Saquon Barkley fazendo bagunça na defesa dos Packers. Eu achei muito legal ver esses caras de perto de novo, assim. Eu tinha visto um jogo da NFL ao vivo apenas, então essa foi a minha segunda experiência, foi a sua primeira, e ver o jogo do estádio é uma coisa muito, muito surreal, né, cara? Tinham lances em que eu esquecia de olhar pro restante do jogo, assim. Eu ficava olhando muito uma coisa só, e aí a bola passava e, tipo,
E aí eu ficava, caramba, mano, peraí, eu tenho que prestar atenção em tudo, calma. É muito surreal, velho. Às vezes você se perde na torcida, você se perde, tipo, com a atmosfera que tá lá. Então eu não consegui analisar por si o jogo, tá ligado? Eu trabalhei como alguém que estava, né, como um profissional ali, mas eu consumi o jogo como um fã, entende? Tipo, eu não tava ali fazendo uma análise do que tava acontecendo, eu estava reagindo ao que o Philadelphia Eagles e o Green Bay Packers faziam em campo. O Jalen Hurts, maluco nessa partida, ele ativou o modo foda-se, eu vou fazer o que eu quero aqui, e o que acontecer, aconteceu. É óbvio que ele também teve ótimas jogadas, você fez a análise tática do touchdown do Saquon Barkley, que foi uma baita de uma jogada, um ajuste que o QB faz ali, que se você ainda não viu, tá lá na nossa outra rede social pra você conferir essa análise, ficou muito legal. Mas no geral, cara, foi o que a gente esperava. Eu esperava um jogo disputado, mas eu tinha apostado nos Packers vencendo essa partida. Acabou que os Packers foram mais displicentes no final do jogo, né? O Jordan Love com uma interceptação que ele não poderia ter sofrido. E aí os Eagles, mano, é aquela coisa. Quando esse time tá focado, quando esse time tá jogando sem, parece que aquela nuvem em cima dos caras, que era a derrota no Super Bowl na temporada anterior, é um time que consegue finalizar jogos muito bem. A gente falava disso já na temporada passada. Os Eagles finalizam jogos muito bem, e foi o que aconteceu aqui no Brasil. Exato, e acabou sendo um time que... Eu ia falar, acabou vencendo quem errou menos, mas nem sei se o Eagles foi o time que errou menos, sabe? Mas acho que o time que deu mais sorte aí, e é bom ver que mesmo errando, o Eagles consegue passar dos 30 pontos de novo, né? Então, cara, esse ataque aí agora com movimentação antes do snap, com outras formações, certo? Com o Kellen Moore fazendo as coisas com propósito aí, com o Jalen Hurts podendo ajustar a proteção, então achei que ele foi muito bem, com mais responsabilidade aí nesse sentido, né? Mas não teve de seus melhores jogos. As duas interceptações pra mim, cara, decisões assim. A segunda, principalmente, cara, eu fiquei com muita raiva lá na hora, fiquei gritando assim, porque jogou uma bola ali contra o movimento do corpo na red zone que você não pode fazer. E a primeira, depois vendo a tape, eu compreendi o que ele tentou fazer, mas ao mesmo tempo é um passe que ele não deveria ter tentado, sabe? Mas de resto, acho que a unidade foi muito bem. Saquon Barkley aí, cara, dispensa palavras, MVP do jogo. Acho que deu até a impressão da OL, assim, dos Eagles estar tão boa quanto, mas acho que o Saquon corrigiu muita coisa, sabe? Sim. Que era o que a gente sentia de diferente, assim, né? Antes a linha fazia tudo, o running back só passava onde estava aberto. Nesse jogo a OL não começou tão bem aí, né, essa questão do campo, etc, mas o Saquon conseguiu corrigir muita coisa, né, apareceu tanto correndo quanto recebendo os passes, então fiquei muito animado, assim, com esse ataque novo. E do outro lado da bola, Vic Fangio, cara, usando o Zac Baun aí como uma arma, né, um cara que já jogou como edge, estava jogando ali como linebacker, então foi usado para cobrir o passe, para pressionar o quarterback. Tô bastante curioso como isso vai acontecer aí pro resto do ano, e jogou muito bem, né, e cara, a defesa aí segurou, cara, principalmente no começo do jogo, os Eagles tiveram ali 2 turnovers, né, e os Packers saíram só com 6 pontos. Se os Packers saírem com 14 pontos ali no começo, o jogo seria completamente diferente para os Eagles. Então, a defesa conseguiu manter esse ataque aí no jogo, depois os Eagles viram, né, com o touchdown. Então, gostei bastante dessa defesa do Fangio aí. Acho que esses 29 pontos também não refletem como foi, sabe? Então, mesmo com erros aí dos dois lados da bola, o Eagles consegue sair vitorioso, graças a Deus, né, para melhorar a minha experiência no Brasil, mas tô bastante animado aí à medida que esse time for tomando aí entrosamento. Bom, e agora falando dos 49ers, que venceram os Jets na semana 1, eu confesso que eu não sou de dar overreacts na semana 1, mas uma coisa que eu vou te falar é que eu fiquei um pouco mais aliviado em ver que esse time voltou da forma como eu torcia que ele voltava, não é da forma que eu esperava. Por você que acompanhou a reunião de pauta na segunda-feira, eu comentei que eu costumo ser um pouco pessimista na semana 1. Porque é aquela coisa, você tem várias narrativas que vão ou se confirmar ou não se confirmarem, né? E tinha aquela coisa de como que esse elenco dos 49ers vai voltar, qual é a motivação dos caras, porque eles perderam o Super Bowl. Será que depois de bater tantas vezes na trave, o time entra tipo, com um pouco menos de vontade, tipo, vamos ter que começar tudo de novo. E a gente viu o total oposto disso. Eu acho que o grande destaque e o que eu mais queria ver uma resposta ao que foi feito ano passado foi o lado defensivo da bola. Sim, foi uma boa surpresa, tá? Cara, eu fiquei de verdade, eu acho que foi o melhor jogo do Fred Warner com a camisa dos 49ers. Ele é muito absurdo. Se você absurdo. acompanhou esse jogo, o Fred Warner não errou absolutamente nada.
ele sozinho neutralizou algumas jogadas de corrida dos Jets. A DL dos 49ers também, cara, o Malik Collins mostrando que os 49ers acertaram em ter deixado o Arik Armstead embora. Alguém desse time ia ter que rodar. A gente achou que poderia ser o Ayuk, a gente achou que poderia ser o Trent Williams. Foi o Arik Armstead, o Niners se revirou para renovar com o restante. E o Malik Collins fechando aquele interior. O Leonard Floyd muito bem, o cara teve 4 pressões, sec. O Nick Bosa também gerando pressão. Então eu vi a defesa dos 49ers fazendo o que ela sempre fez de melhor, que era jogar fisicamente e não dando chance para o adversário. É óbvio que você não consegue segurar todas as jogadas, né? Existem respostas para todo tipo de cobertura, para todo tipo de formação, para todo tipo de ação que a DL toma. Então você tinha ali do outro lado o Aaron Rodgers, que conseguiu converter algumas boas jogadas contra a zona, contra uma marcação split field, que a gente vai falar um pouco mais depois na sessão das perguntas e respostas. Mas no geral, cara, o ataque fez o que eu imaginava que ia fazer. Conseguiu avançar no campo, não foi o melhor desempenho dos 49ers dentro da red zone, né? Conseguiu apenas 2 touchdowns, mas pontuou sempre que precisou pontuar. O Jake Moody acertou todos os chutes da partida, ele adaptou. Mas a defesa venceu esse jogo para São Francisco e contra um adversário como o New York Jets, né, que entrou com muito hype, eu achei uma atuação muito imponente de São Francisco. Sim, cara, eu fiquei surpreso com o quão bom foi, né? Eu achei que eles voltariam bem para essa temporada, mas acho que nessa primeira semana aí foi mais do que eu estava esperando aí dessa unidade, sabe? Do lado do ataque, né? O Mason, que apareceu aí, né? Christian McCaffrey superestimado, tô brincando. Melhor running back da NFL. Ai, cara, que claro, o sistema ajuda, mas apareceu muito bem aí, né? Nessa saída do McCaffrey, né? O Debo também apareceu muito bem nesse jogo, né? Um cara bastante versátil aí nesse sentido. E se o Ayuk não tava no training camp, cara, o Debo tava. Então colocou os alvos todos ali pro Debo, né? E fez compensar. Do outro lado, um Aaron Rodgers que, assim, achei que tava ok. Sabe, não é o Aaron Rodgers MVP de 2021, mas não esperava que fosse. Achei que ele foi bem, né, em relação à força do braço, assim, que é o que a gente se preocupa, né, a mobilidade talvez não esteja tão bem quanto, mas, tipo, acho que voltou bem, né, o meu problema mais foi o ataque em si, né, Nathaniel Hackett, cara, num plano, tipo assim, vamos correr em primeira descida, o Breece Hall também num dia pra se esquecer, tá, estando correndo enquanto recebendo a bola, não foi bem nessa primeira semana, mas aquilo, corre a primeira descida, a segunda depende da distância, e na terceira um Aaron Rodgers que salve a gente, sabe, então, cara, se for pra ser esse plano aí, não sei, né, o Aaron Rodgers conserta muita coisa, mas, tipo, gostaria de ter alguém que facilite um pouco as coisas pra ele, sabe, e acho que outro ponto, assim, só que o Lazara. Será que vai ser o wide receiver 2 desse time? Mark Williams não jogou muito, não sei como que tá a lesão, mas outro ponto assim que eu olhei, cara, além do Garrett Wilson que joga muita bola, né? Se o Lazar for o wide receiver 2 desse time, assim, complica, né? Acho que o que a gente entrou nesse jogo, assim, dizendo esse elenco, né, tá muito pronto pra ganhar o Super Bowl, falta só um quarterback, depende de como ele vai vir. Acho que o Rodgers voltou bem, mas o elenco que não voltou tão bem assim, né? A própria defesa aí contra o ataque dos 49ers não voltou tão bem. Então, como vai ser o New York Jets daqui pra frente? Eu não quero, né, ter nenhum overreact de semana 1, mas, tipo, fiquei assim, cara, se quando jogar contra os 49ers vai ser blowout, né, como é que vai ser nos playoffs da AFC? Mas eu compartilho da mesma visão que você, que a semana 1 não é uma semana pra gente tirar conclusões pra temporada inteira. Exato. É apenas, assim, um time que claramente estava jogando pela primeira vez junto ali, na potência máxima. A gente não pode esquecer que, essencialmente, esse foi o primeiro jogo do Aaron Rodgers com a camisa do New York Jets, né? Então as coisas seriam diferentes. Eu acho que o Nathaniel Hackett poderia ter feito um plano de jogo diferente do que correr em toda a primeira descida, que ele fez. Mas também existe um limite ao que o Nathaniel Hackett vai conseguir tirar do seu time. Esse é o preço que se paga por ter Aaron Rodgers em seu time. Ele é um cara que é paneleiro, ele vai ser ali um cara que vai utilizar do nepotismo, sabe? Os my guys dentro junto com ele e é isso, mano. É o amigos do Neymar, amigos do Aaron Rodgers junto ali. De um momento clubista, é isso, Alex. Então agora chegou aquele momento, cara, a estreia da nossa grande transição. E vamos falar de sessão de terapia a partir de agora, meu amigo. Coisa linda, coisa linda. Mande sua pergunta toda terça em nosso Instagram ou toda quarta, como foi o caso dessa semana. A gente vai selecionar as melhores perguntas aqui.
E a gente também vai fazer algumas perguntas no Threads. Então, fique ligado também nas nossas redes sociais pessoais, né, que estão também na descrição, aqui, @ppnarducci, @psicólogofa, porque a gente pode pedir perguntas lá também. E assim, você também ajuda estes lindos ADMs que estão aqui fazendo o programa com muito carinho para vocês. Eu fico bastante tempo desenvolvendo essas telas aqui, então valorizem a mídia brasileira. Vamos lá com a primeira pergunta, Alex. Anne Suelen Souza... Ah, eu errei. Droga. Bom, você que mandou essa pergunta aqui, me desculpe, agora não tem mais volta, mas não foi a Anne Suelen Souza. Dá pros Packers sonharem com o Super Bowl? E aí, imagem do Jordan Love machucado, porque eu imagino que foi a motivação da pergunta, Alex. Pois é, eu acho que uma imagem fala mais que 1000 palavras com essa aí que você escolheu, né? Eu não cheguei a olhar, cara, a tabela dos Packers. Vamos fazer isso ao vivo aqui? Vamos. Green Bay Packers. O Green Bay tem 4 jogos difíceis pela frente aí, tá? É isso? Eu acho que pois ganha ó. Green Bay Packers vai jogar contra os Colts, os Titans, os Vikings e os Rams nas próximas 4 semanas. Vai ficar fora 4 semanas? Depois aí, tem mano. Cardinals e Texans, vamos colocar aí. Então, assim, não é dos calendários mais fáceis do mundo, certo? E como a Malik Willis, por mais fã que eu seja de Matt LaFleur, eu não tenho tanta esperança assim nos Packers vencerem, né? Acho que essa defesa também aí, pelo menos essa semana 1, e claro, é pouca coisa, né? Não me mostrou tanto, acho que é diferente do Joe Barry, né? A forma, né? Marcou muitos Eagles em homem a homem, e aí o Eagles tem recebedores mais talentosos ali, né? Mas ao mesmo tempo não mandou nenhuma blitz de 6 homens ou mais no Jalen Hurts, que foi literalmente o maior problema do Philadelphia Eagles na temporada passada, não teve nenhuma chamada dessa, então, sabe, me surpreendeu. Agora, sem o Jordan Love fica difícil, né? Esse elenco ainda é jovem, vai cometer seus erros, e sim, eles estão entrosados, o Matt LaFleur é um ótimo coordenador, mas o quarterback, querendo ou não, é a peça mais importante. Então, tendo esse calendário difícil, não sei se terão vitórias o suficiente, ele talvez até para se classificar, mas a divisão, né, que era seu palpite até, acho que já dá para esquecer um pouco assim, né? Mas chegando lá nos playoffs, né, se conseguir se classificar com o Jordan Love, tudo pode acontecer. Mas assim, acho que o sonho fica bem distante, assim, de fato de acreditar nisso, sabe? Próxima pergunta, agora sim da Anne Suelen Souza. Eu lembro porque quando eu fiz, eu decorei o arroba, porque eu senti uma complicada. Eu tinha visto essa pergunta lá na caixa e eu não quis responder, Pepe. Você está me forçando a responder isso aqui. É óbvio. Você acha que eu vou... eu preciso gerar cortes nesse programa. Vamos lá. Por que você acha o pipoqueiro Allen melhor que o Burrow, pai do Mahomes? E aí, cara? Você quer responder primeiro ou posso responder? Não, vai você primeiro. Vai você primeiro. De onde vocês tiraram que o Burrow é pai do Mahomes? Sério. De onde vocês tiraram isso? Ah, porque o Burrow ganhou 3 vezes do Patrick Mahomes. Tá. Em final de conferência tá 1-1, vocês sabem, né? Tipo, não é tênis, não é xadrez, a gente já falou sobre isso e tal. Mas o Mahomes também eliminou o Burrow. E o Mahomes eliminou o Burrow na final de conferência e venceu o Super Bowl depois. Diferente do Burrow. Então, assim, se for pra gente botar as coisas sempre nessa régua de QB wins, as coisas não ficam muito boas pro nosso querido Joe Burrow, não. Não é como se o Burrow já tivesse conquistado muita coisa na NFL. Grande coisa, ele chegou num Super Bowl. Josh Allen não. Parabéns. Sabe quem também já chegou no Super Bowl? Eu posso listar 200 QBs ruins que chegaram no Super Bowl, 200 QBs bons que chegaram e não ganharam. Assim como o Dan Marino chegou e não ganhou, o Rex Grossman chegou e não ganhou. Então, chegar em Super Bowl não quer dizer nada. Já começa por aí. O Brock Purdy chegou na temporada passada, Jalen Hurts chegou, e a gente não tá aqui comemorando toda semana que esses QBs chegaram no Super Bowl. Sobre o Josh Allen ser melhor que o Burrow, é puramente uma questão de skill set pra mim. Você olha o que o Burrow consegue fazer e o que o Allen consegue fazer. O que cada um entrega para suas equipes. A gente vai continuar ignorando que o Joe Burrow é ruim nas primeiras semanas da NFL e que isso acaba prejudicando o Cincinnati Bengals também. Porque uma coisa é sempre dita com o Josh Allen. As interceptações dele custam jogos. Ok, o desempenho ruim do Burrow também não custa jogos para os Bengals no começo do ano. E isso daí lá na frente não gera tipo os Bengals ficando com uma seed 4, uma seed 5, tendo que jogar fora de casa nos playoffs. Ou só vale os erros do Josh Allen. A gente não pode esquecer também que ano passado, mesmo o Josh Allen tendo 20 turnovers, 17 turnovers, ele teve 44 touchdowns totais
E os Bills foram seed 2 da AFC. Então, assim... Eu esqueci de justificar isso. Então, assim, pra mim, não é uma questão de você ficar colocando quantas vitórias cada um tem em playoffs e tal. Analisa o jogo de cada um. Quem você prefere? Você prefere o Burrow? Tudo bem. Mas, assim, preferir o Allen, e é uma coisa que tá se tornando cada vez mais comum e cada vez mais difícil de ignorar, não é nenhum absurdo. E o Josh Allen não é pipoqueiro, tá? Que fique claro Não, é... O Josh Allen performa melhor na pós-temporada que o Joe Burrow. O time dele só não venceu o Kansas City Chiefs ainda. Mas é o time que vence ou perde. O Josh Allen não erra field goal. O Josh Allen não cede touchdown faltando 13 segundos, né? É sobre o time. Sabe o que o QB pode fazer, Alex? O QB, ele pode ser interceptado na red zone, dentro da end zone, e o time não anotar um TD, não anotar pontos. Sabe quem fez isso contra o Patrick Mahomes? O Joe Burrow, na final de conferência. Não foi o Josh Allen. Então, galera... Vamos com calma. E eu queria só lembrar um negócio, tá? O Patrick Mahomes contra o Buffalo Bills, naquele jogo dos 13 segundos, ele, junto com o ataque dos Chiefs, teve um desempenho formidável nos últimos segundos daquele jogo, no segundo tempo como um todo, na prorrogação. Eu quero que vocês façam esse trabalho aqui, ó. Vão lá no Google, pesquisa EPA. Olhem a queda de EPA do Patrick Mahomes do primeiro tempo para o segundo tempo da final de conferência contra os Cincinnati Bengals. Foi a maior queda de EPA, que é uma métrica que pega eficiência, de um jogador, de um quarterback nos playoffs na história da NFL. Ou seja, o Patrick Mahomes teve o maior diferencial de qualidade, de eficiência, de performance de um tempo para outro na história da NFL. E vocês vão mesmo continuar atribuindo isso 100% ao Joe Burrow? Não tem demérito do Mahomes nisso, não tem mérito do Loa Narum, enfim. Você tá bem, elogiando o Loa Narum e citando EPA? Isso aqui é cinema. Isso já é o melhor timeout que temos, não tem como. Amigo, que eu fiquei vendo o tal do NFL Pro. Antes da gente fazer isso. É a melhor ferramenta da história, tá? Meu Deus. Bizarro. Vamos lá, próxima pergunta, e já que a gente tocou nesse tópico. Como analisar melhor os jogos? Que imagem fantástica, meu Deus do céu. Cara, pra você, Alex. Seguinte, eu tenho até eu ia falar que eu tenho uma thread, né? Não tenho mais, eu tinha uma thread falando como fazer análise tática, né? Que eu ensino um pouco, assim, do que eu sei. Pois é. Que é o seguinte, cara. Primeiro, você tem que pegar a câmera tática aí. Que a gente tem acesso aí no Game Pass, a gente tem acesso, às vezes, pessoas que fazem vídeos no YouTube. Agora a gente tem o NFL Pro, que é uma ferramenta aí maravilhosa que a NFL disponibilizou. Tem gente que tem Google Drives aí que disponibilizam com outras pessoas, né? Não vou expor muita gente aqui. Mas a gente usa a câmera tática, certo? E aí vai do seu conhecimento do jogo, cara. Então de ver outras pessoas que sabem mais, de ouvir podcast, gente que sabe mais, de ler artigos sobre, ler coluna das pessoas. Então você junta o conhecimento com a câmera tática. E aí é o seguinte, você olha ali em cada lance. Quem tá em campo? Qual que é o personnel que tá ali em campo? É personnel 21, 2 running backs, um tight end? É personnel 12? Falando em personnel 12, uma coisa que eu vi muito no jogo do Brasil era a sideline dos Packers, né? Ali em cima, e eles ficam levantando a plaquinha assim com o personnel, sabe? Que é uma coisa que a gente não percebe muito, né, assistindo pela TV, mas eles estavam lá com a plaquinha assim pra defesa utilizar o personnel certo do outro lado, né? Então, quem que tá em campo? E aí depois você vê, teve formação, né? Qual formação que eles estão? É uma trips, eles estão em doubles, tem movimentação antes do snap, é pistol, é shotgun, então essas coisas assim de dicas que você pode ter do que vai acontecer no snap. E depois você olha o que acontece depois do snap. Os safeties rodaram lá atrás. Que cobertura que é? Qual que é o conceito que eles estão rodando aqui? É mesh, é dagger, é smash, é outside zone, inside zone, é gap. Então essas coisas que você vai pesquisando sobre quais são os conceitos, para que eles servem, quais são as corridas, para que elas servem, certo? E aí, à medida, né? Estatísticas também é uma coisa que eu gosto muito, né? Então o EPA que o PP citou, uma estatística muito boa. O success rate é uma estatística muito boa. Porque você vê lá, jardas passadas. O Tua liderou a semana em jardas passadas. Cara, não me diz muita coisa sobre o que foi a partida do Tua, sabe? Então, saber ler quais são as estatísticas boas e colocá-las em contexto, assim, são, acho que, dicas que eu posso dar em relação aí a como fazer essas análises de forma melhor. Muito bom, Alex. Muito bom. Muito bom. Verdadeira aula. E me segue no Instagram, @psicólogoFA, que vai ter muito conteúdo desse tipo aí, tá? E é aquela coisa, né, Alex? Quanto mais você consome esse tipo de conteúdo, mais as coisas vão ficando natural pra você.
Então, às vezes eu vejo as pessoas assistindo o jogo e falando, a chamada de tal fulano foi ruim. Cara, como que você pode saber que a chamada foi ruim se você tá vendo uma câmera de transmissão, se você não sabe qual que foi o conceito chamado? Então, assim, você entender, por exemplo, a Smash é um conceito bom pra quê? Pra bater cover 2. Por quê? Esse tipo de pergunta, quando você vai fazendo isso, você entende se a chamada foi boa de fato, se aquele conceito tava ali pra bater aquele tipo de cobertura. Você geralmente vai ter jogadas que você vai ter diferentes coisas acontecendo em campo, diferentes conceitos, para você ter respostas contra vários tipos de cobertura. Então você vai ter uma rota que, se eles estiverem em cover 3, essa rota vai estar aberta. Que se eles estiverem em cover 4, essa outra rota vai estar aberta e tal. Então, entender esse tipo de coisa facilita a forma como você, depois de pegar isso tudo, de pegar uma câmera tática e tal, entender o que está acontecendo e tomar a sua conclusão. Se aquela chamada foi a melhor ou não. Então, no resumo do que foi dito aqui, estudem, galera. Se você quer mesmo analisar jogos, se tornar uma pessoa que é um estudioso do futebol americano, procura conteúdo. E você É isso, essa é a minha maior dica, cara. De humildade também. Exato. Esteja aberto a escutar pessoas que sabem mais do que você e se permita errar. Tem vezes que a gente erra e tá tudo bem errar. A gente não vai acertar assim. Assumir que, tipo, o seu eu do passado falou besteira. Sabe? Sim. Às vezes eu olho para coisas que eu analisei na temporada passada, que hoje, com um pouco mais de experiência, eu falo, cara, não foi a melhor conclusão que eu tirei desse assunto, tá ligado? Sim. E é normal. Não tenham medo de dar opinião, mas estejam abertos a entender que vocês erraram. Próxima pergunta. Steelers Brasil. Temos mais chances com Fields ou com Wilson? Eu vou de Justin Fields. Por incrível que pareça. É saudável, né, mano? Primeiramente, mas eu acho que o Justin Fields pelo menos corre com a bola, sabe? Tem essa mobilidade, assim, que pode salvar algumas descidas aí ruins do Pittsburgh Steelers, né? Então, quando você tem essa mobilidade, você salva um pouco, né? Enquanto o Russell Wilson, cara, joga como se ele tivesse 10 anos atrás, ele ainda não entendeu que ele não é tão móvel quanto ele era em 2013, e aí, assim, cara, é difícil, sabe? Fica só lançando check down e tudo mais. Acho que o Justin Fields tem mais atleticismo aí e pode dar mais chance pro Steelers, apesar de não ser muita coisa. Uma coisa que me chamou a atenção foi que o Justin Fields não tentou nenhum passe no meio do campo nessa última partida. Pra completar, ele não tentou nenhum passe no meio do campo. Então, a gente viu o same old Fields, sabe? Ele não vai mudar, é isso. Ele tem essa mentalidade de estrela na cabeça, sabe? De, tipo, querer a big play, de querer resolver as coisas com as pernas. E ele não faz certas coisas que são a base de certos sistemas. Então, assim, você precisa saber passar a bola no meio do campo. Você não vai poder pra sempre passar pra fora dos números, sabe? Passar no meio do campo aumenta as chances de você ter jardas após a recepção, de você bagunçar a defesa. Ficar passando pra fora dos números, sabe? Eventualmente é o que vai fazer você ter interceptações retornadas pra touchdown, etc. Jogadores cortando a linha de passe. Então, ele precisa tomar certas decisões em campo que sejam um pouco mais, não diria arriscadas, mas ousadas, mais confiantes. Mas ele infelizmente não faz isso, então, torcida dos Steelers, eu odeio falar isso, mas assim, calma. É uma vitória na semana 1, bacana, mas a gente não viu nada que os Steelers já não tenham nos mostrado 250 vezes. É o mesmo jogo toda semana. Ou ganha de 19-13 ou perde de 26-19. Cara, é sempre esse jogo. Esse placar me pega muito, velho. É sempre isso, mano. Vamos lá. Qual a sua linha de metrô favorita? Essa pergunta é do PP Narducci. E aqui eu já vou puxar um... Cara, piadas internas do jogo da NFL no Brasil. E isso aqui agora vai fazer parte do nosso querido timeout. Um beijo para os administradores aí da linha amarela do metrô de São Paulo, tá? Maravilha. Tem o charme. Essa pergunta aqui foi enviada lá no Threads, tá? Da Laquita! Beijo, Laquita! Laquita pediu aqui, ó, fala da defesa dos 49ers para essa temporada e a situação do CMC. Então, vou começar aqui. Tossi primeiro. Vamos lá. Como vocês sabem, a defesa dos 49ers está com basicamente as mesmas peças, mas um cara diferente controlando essas peças. Nessa off-season, eles demitiram o Steve Wilkes e trouxeram... Quer dizer, eles subiram de cargo o Nick Sorensen, que era coordenador de jogo aéreo defensivo ano passado, subiu agora para o cargo de coordenador defensivo. E eu notei algumas coisas nessa partida dos 49ers contra os Jets que
me deixaram alegres. Além do resultado, eu gostei da forma como a defesa dos 49ers se portou no pré-snap. Sabe? Alguns disfarces de cobertura, marcação split field, onde você tinha de um lado uma cobertura, de um lado a outra. São Francisco marcando mano a mano em alguns jogadores e em zona com alguns outros jogadores. Eu vi os Niners chamando cover 6, eu vi os Niners chamando cover 1, chamando cover 0. Então eu vi bastante variação de acordo com certas situações de jogo, sabe? Em terceira longa, os 49ers chamaram 4 jogadas diferentes ao longo da partida, o que dificulta o trabalho do QB. Então, eu acho que o que o Nick Sorensen está fazendo é aplicando um pouco da complexidade filosófica que o Shanahan aplica no ataque, na defesa. Por vezes eu sentia que a defesa do Steve Wilkes era muito simples. Ele, marcava em cover, e quando ele mandava blitz, ele mandava 7 jogadores na blitz. Era 8 ou 80. E aí a gente viu ano passado uma defesa dos 49ers, por vezes, muito soft. A gente não viu tanta intensidade ano passado. E muito disso passa também pela forma como o coordenador defensivo está passando as instruções, né? Então, não acho que seja coincidência a forma como a defesa dos 49ers agiu nessa partida, né? A atitude dos jogadores. E sobre o CMC, os Niners estão sendo cautelosos, porque você arriscar uma lesão séria com um jogador como o Christian McCaffrey é muito complicado. E panturrilha é uma coisa que você não pode ficar dando muita sorte pro azar. É um músculo que, se você lesiona recuperação lenta, né? Recuperação lenta, e o Christian McCaffrey é literalmente um running back, um jogador, uma posição que utiliza muito a panturrilha, né? Não é à toa que jogador de futebol americano tem que tomar água o dia inteiro, porque a panturrilha, se ela trava, você não consegue fazer mais nada. Então, eu gosto dos 49ers estarem esperando o Christian McCaffrey se recuperar 100%, bebam água, porque você tem peças para suprir essa falta. Você tem ali o Jordan Mason, que é o segundo melhor running back da história da NFL. Você tem o Deebo Samuel, que pode até correr com a bola. Você tem o Ayuk, o Juszczyk, o Kittle. Então, assim, não precisa arriscar colocar toda a sua temporada em xeque porque você quis vencer os Vikings, entendeu? Porque você quis ganhar dos Jets na semana 1. Não, monta o seu plano de jogo, utilize quem que já está no seu elenco e vai com calma. Pra mim é isso. Vou deixar você passar uma pergunta dos 49ers aí só porque foi a Laquita, tá? Eu separei porque eu falei, mano, eu quero falar um pouquinho mais dos 49ers. E agora essa pergunta aqui que é difícil, tá? Difícil. O Andrus Zanforlin mandou aqui: se fossem o Canales, head coach dos Panthers, o que fariam neste momento em relação ao ataque? Se persistir assim, Bryce Young no banco. Cara, quem que é o QB2 do Carolina Panthers? Eu vou trazer essa informação agora. É o Andy Dalton. Ele ok. pra lá. É um quarterback decente. Cara, tá muito triste a situação do meu camarada Bryce Young. Eu falei assim, a gente falando aqui no Time Out, eu tava um pouco pessimista em relação ao Bryce Young, mas o fundo do poço tem alçapão, aparentemente. Porque, meu Deus, eu fui assistir os dropbacks, cara, e eu fiz questão de assistir o Bryce Young. Eu estou pensando em fazer um playbook sobre o Bryce Young pra gente entender o que tá rolando. E, cara, muito ruim, sabe? Ele tá muito inseguro no pocket, ele ainda não entende que tem janelas da NFL que são diferentes do college football. Ele não é o cara que tem o braço mais forte do mundo pra corrigir, às vezes ele tá um pouco atrasado em alguma leitura. Ele ainda convida muito a própria pressão, sabe? Então, perdendo leituras abertas aí, tipo assim... Cara, nossa, muito triste, né? O Panthers já não tem um elenco tão bom, né? Então, se ele tivesse num time melhor, talvez a história poderia ser diferente, mas fato é que ele tá aí num time dos Panthers que talvez esteja melhor que na temporada passada, né? Mas mesmo assim, cara, contra uma defesa do Dennis Allen que não é fácil de jogar, né? E beleza, semana 1, né? O adversário difícil, tipo, beleza, não vou tirar essa conclusão, assim, pro resto do ano, mas, igual eu falei da outra vez, me parece um pouco quando a gente foi gravar a semana 1 da outra vez e a gente falou, cara, o Justin Fields nos Bears não dá mais. E eu tô sentindo um pouco isso com o Bryce Young, que mesmo sendo semana 1, tá sendo uma continuação do que já teve na temporada passada, sabe? Então... acho que é um pouco por aí, né? Talvez não fique no banco, né? E jogue um pouco essa temporada fora, não sei. Porque o Andy Dalton, assim, acho que performaria, né? Um piso maior do que o Bryce Young. Mas que teto que tem o Bryce Young no momento desse?
né? E aí, para você avaliar seu head coach, para você avaliar essas outras posições, talvez acabe chegando a esse ponto, né? E aí os Panthers pensam no draft, né? Em outro quarterback aí já, infelizmente. Eu ia fazer uma piada aqui, ia falar que o teto dele sempre foi baixo, porque ele é pequeno. Mas assim, cara, é isso. O Bryce Young é deprimente ver ele jogar, cara, de verdade. Tipo, ele é um cara que joga sem alegria. Eu sinto isso. Eu sinto que ele é um dementador. Que ele suga a alegria dos fãs. Mas bom, é isso. Sobre Bryce Young não tem mais muito o que dizer, não. Agora, Alex, vamos para a nossa watchlist da semana. Quais são os jogos que nós achamos mais interessantes para essa semana 2 da NFL? Separamos 3 joguinhos aqui, tá? E o primeiro deles é o jogo desta quinta-feira, Buffalo Bills contra Miami Dolphins, que é um jogo que sempre é muito divertido. E Alex, pode começar. O que você acha de interessante nesse jogo? Seguinte, Tua Tagovailoa é um quarterback que geralmente vai muito bem contra a cobertura com 2 safeties no fundo do campo, que é uma característica do Buffalo Bills. Então, estou animado para ver esse duelo aí, né? Os Bills também mandaram muitas blitz usando safeties nessa semana 1, né? E tem um histórico aí de conseguir anular o Tyreek Hill e o Jalen Waddle em seus confrontos. Então, quero muito ver esse matchup, né? Miami apareceu com mais formação em pistol, outro tema que talvez eu faça um playbook, porque a minha pistol formation está de volta. Estou muito animado para ver como os ataques vão se adaptar. Eu acho que ela dá um pouco do Under Center e um pouco de shotgun, né? Então, quando você consegue fazer o ataque rodar, porque, por exemplo, o Atlanta Falcons, que a gente vai falar aqui, chamou um monte de pistol e não chamou nenhum play action. Então, assim, você perde um pouco das vantagens que a pistol te dá ali, né? Mas Miami aqui, Mike McDaniel, né? Chamando bastante pistol, o personnel 21, que é o que eles gostam. E, cara, usando bastante o Devon Achane recebendo passe. Isso é uma coisa que eu reparei assistindo aí o ataque do Miami Dolphins, né? Então, ele sempre aí em motion, né? Pra empty, em motion pra receber passe atrás da linha de scrimmage. Então, é uma coisa aí que eu tô bastante curioso pra ver contra a defesa do Buffalo Bills aí, que, cara, não foi tão bem assim na semana 1 contra o Arizona Cardinals, né? Que aí é uma defesa que tá vindo um pouco numa configuração talvez diferente dos últimos anos. Então, né, com mais jovens dessa vez. Então, tô curioso pra ver esse matchup aí primeiro desse lado da bola, meu querido. E você? Cara, ano passado, esse Buffalo Bills e Miami Dolphins foi um confronto muito complicado para Miami, né? Porque Miami perde a invencibilidade contra os Bills num atropelo, aquele jogo que o Josh Allen literalmente bota a bola debaixo do braço, como vocês estão vendo na imagem aí, e destrói o Miami Dolphins. Ele é um pouco o pai do Miami Dolphins, ele né? é. Em 2022, os Dolphins conseguiram uma vitória contra ele. O jogo que ele, inclusive, machuca o ombro. E na última semana da temporada, o Miami Dolphins poderia ficar com a seed 3 ou com a seed 5. Acho que foi 5, sim. Foi, porque o Chiefs ficou com a seed 4. Isso. Não? Não foi, não. Eles ficam com a 6 e o seed com a 6, mano. É isso. Inclusive, minha câmera travou agora, não tinha acontecido no outro programa, mas voltou. E foi essa derrota que impediu o Miami Dolphins de jogar em casa contra o... Eles iriam jogar contra... Era contra os... Não era contra os Chiefs. Eles iam jogar em casa contra os Steelers. Bills. Acho que era contra os Steelers. Não? Enfim, não sei, mano. Você troca um jogo em casa na Flórida para Sim. um jogo fora de casa em Kansas City que tava fazendo menos 10 graus naquela partida. Então, foi uma pedra no sapato, cara. E o Buffalo Bills que ficaria de fora dos playoffs ou com a seed 2 naquela partida, sabe? Então, o Miami Dolphins é um ponto de maturidade para esse time no ano passado. E o Buffalo Bills é um ponto de trauma para o Miami Dolphins. Então, eu tô curioso para ver em semana curta como que vai funcionar. O Devon Achane e o Raheem Mostert estão baleados para essa partida. Eles não estão 100%. Tô curioso para ver se eles vão utilizar o running back calouro lá, se eles vão utilizar o Jeff Wilson, ou se eles vão botar os caras mesmo em semana curta para jogar. De toda forma, é um jogo em Miami. Os Bills vão ter que viajar em semana curta, o que nunca é muito bom. Mas eu acho que vai dar Buffalo Bills, viu, mano?
Eu tô contigo, né? O Josh Allen foi muito eficiente nessa semana 1, né? Mais um jogo que ele literalmente, como a gente falou, põe a bola debaixo do braço e ganha o jogo, né? Passando e correndo com a bola. Mas foi super eficiente aí nesse quick game, né? Com passes muito rápidos, espalhando bem a bola. E com um ataque que, cara, eu fui um pouco contra, né? A mudança de coordenador, mas difícil também criticar os resultados, né? Desde que tudo aconteceu. Então, um ataque que usa muito o personnel 12, que é um personnel que eu gosto, né, com 2 tarentes, usa às vezes 6 OLs, é uma coisa que eu reparei assim, eles geralmente correm quando tem 6 OLs, mas então conseguem impor uma força física que às vezes a gente vê que falta no Miami Dolphins, certo? Então tá aí outro matchup que eu quero ver, né, essa linha ofensiva dos Bills que foi muito bem aí na semana 1 contra a linha defensiva dos Dolphins, né, o Jalen Phillips acho que voltou bem aí da sua lesão na semana 1, mas é um matchup aí que os Bills sinto que levam vantagem também, né? Então, do outro lado, né, DL dos Bills contra o L dos Dolphins também, né? Apesar que o Tua também solta a bola muito rápido, mas acho que os Bills tendo a vantagem aqui nas trincheiras e no quarterback, mesmo jogando fora de casa, eu vou ficar com o Buffalo Bills aqui para vencer esse jogo. Maravilha, meu amigo. Então, segundo jogo da nossa watchlist, domingo tem Cinema. Kansas City Chiefs contra Cincinnati Bengals. Esse jogo que não vai ser em horário nobre. Eles preferiram colocar na janela das 5h25. Né, que é o Game of the Week, of the né? Week. Exato. E basicamente vamos ter o reencontro de Patrick Mahomes e Joe Burrow, né? Esse duelo que as pessoas consideram ser o novo Manning Brady e eu não. Jogo importantíssimo para os Cincinnati Bengals, tá? Os Bengals não poderiam ter perdido na semana 1 pros Patriots. E o Kansas City Chiefs já venceu um adversário fortíssimo que é o Baltimore Ravens na semana 1. Eu arrisco dizer que se os Chiefs ganham esse jogo, eles largam muito na frente em briga pela Seed 1 da AFC, amigo. Muito na frente, porque eram jogos que em tese eles poderiam perder pelo menos um dos dois e sair com 2 vitórias, né? E lá na frente também, na hora que for medir força de calendário, você tem vitórias aí contra os Ravens e Bengals, que em tese é quem disputa essa divisão, né? Vai contar bastante. Então, cara, os Bengals num jogo que era pra ter ganhado contra os Patriots, né? Mas teve fumble, Joe Burrow não jogou bem, né? Teve muitos problemas com coberturas disfarçadas aí do New England Patriots, acabou aí perdendo esse jogo e agora vai enfrentar uma defesa do Spagnuolo que disfarça muito bem suas coberturas. Então, como vai ser nesse matchup, né? O Joe Burrow que vai muito bem contra blitz, mas os Chiefs, por mais que tenham essa característica, quando jogam contra o Burrow, não chamam tantas blitz assim, né? Então, tô curioso pra ver se esse time vai conseguir vencer, porque já começando 0-2 também pro Cincinnati Bengals, aí todo mundo vai falar, todo ano eles começam assim, depois vai melhor, tudo se resolve. Sim, mas vai ficar assim todo ano, né? E aí depois, na hora que for lá pegar, né, como você disse, Pepe, a Seed 4 ao invés de pegar a Seed 2 vai fazer diferença. Então vão se colocar aqui num buraco, talvez, né, que não precisariam. Então vamos ver aí se o Joe Burrow consegue superar essa defesa do Spagnuolo, né, em relação ao Lamar ali, por exemplo, né, que... Não vou falar desse jogo aí, depois qualquer coisa a gente conversa sobre. Mas, do outro lado, um Patrick Mahomes que vai enfrentar um Luan Aruma que tem me decepcionado um pouco, não vou mentir. Mas, como você disse, é um excelente coordenador. Já colocou o Mahomes aí no caixão uma vez, na final de conferência. E quero ver como vai ser esse matchup aí, principalmente no meio do campo, com essas armas novas aí do Kansas City Chiefs. E também ali com os safeties do Cincinnati Bengals, certo? E qual é o seu palpite para essa partida, Alex? Eu apostei contra o 15 na semana 1 e não deu muito certo. Então, eu vou com camisa 15 aqui. Kansas City Chiefs para vencer o Cincinnati Bengals. Eu acho que os Chiefs, eles têm mais time. Eles têm mais foco no momento. Porque a gente precisa lembrar que o Cincinnati Bengals está com 2 jogadores importantíssimos em disputas contratuais. Um deles também está machucado, que é o T. Higgins. Então eu sinto que a moral tá toda com os Chiefs. Eu acho difícil apostar contra eles nesse jogo em específico. Próximo jogo e último jogo da nossa watchlist. Atlanta Falcons contra Philadelphia Eagles. O Monday Night Football desta semana. Que vai acontecer, obviamente, no Monday. Na segunda. E Alex, essa foto aí, inclusive... É antiga, né? De 2020, camisa 1. Temporada de 2021. Que acho que se não me engano foi a semana 1 da temporada que o Philadelphia Eagles ganhou. E é a segunda vez que eles vão se enfrentar agora, né? Desde que o Jalen Hurts assumiu o comando.
E o time fez 10 pontos nos Steelers, Kirk Cousins não jogou bem, já falamos disso no reunião de pauta. Por outro lado, a gente já viu times que jogam mal na semana 1 fazerem ajustes e jogarem bem na semana 2, né? E parece que o Kirk Cousins sempre vai enfrentar o Philadelphia Eagles na semana 2, independente de onde ele estiver. Nas últimas 2 temporadas foi isso que aconteceu. E ele jogou bem em uma dessas partidas, não tão bem na outra, mas perdeu as 2. Então, Eagles e Falcons, o que você acha que vai acontecer nessa partida? Cara, começando desse ataque, né, que eu falei, usou muito a pistol formation, que é uma tendência aí que eu tô gostando de observar, mas não senti que o Zach Robinson, que era coordenador ofensivo dos Rams, né, então esse ataque aí bem parecido com o Sean McVay, fez boas chamadas, né, então, cara, como é que você não chama nenhum play action saindo de pistol? É um pouco das vantagens de pistol, é o jogo terrestre, e aí o play action vindo desse jogo terrestre, né? Então o jogo terrestre não encaixou muito, mas eu acho que diz um pouco da lesão do Kirk Cousins, cara. Acho que ele não voltou tão bem quanto era o Rodgers, assim, desse Aquiles, porque tava parecendo muito engessado pelo que eu assisti. Eu também fiz questão de assistir esses dropbacks em pistol, né? Já começando aí a preparar para o jogo dos Eagles, né? E, cara, ele tá muito engessadinho, assim. Então o under center lá, que você tem que, tipo assim, andar bastante, né? Não chamou. E acho que vem um pouco de onde o Kirk Cousins joga bem, né? Que é esse ataque do Kevin O'Connell, do Matt LaFleur, etc. Então acho que vai precisar aí misturar um pouco as coisas, talvez, para melhorar. Se não, vamos ver como é que eles vão chamar, né? Acho que você tem aqui duelo JJs, que eu separei, AJ Brown e AJ Terrell, né? Que acho que o AJ Brown leva vantagem, mas aí talvez seja um jogo também pro Devonta Smith, né? Talvez como foi um pouco o jogo no Brasil, só que o AJ teve uma big play em cima do Jair Alexander, né? Porque isso é AJ Brown, né? Qualquer jogada ele pode fazer um touchdown com 80 jardas depois da recepção e pronto. Mas acho que também, cara, o jogo terrestre dos Eagles contra a DL dos Falcons, que, como eu falei, eu acho que a OL dos Eagles não bloqueou tão bem pro jogo terrestre, certo? Nessa semana 1, e o Saquon compensou um pouco as coisas, e a defesa dos Falcons geralmente vai bem contra o jogo terrestre, acho que conseguiu anular bem aí o ataque dos Steelers, tanto é que sobrou um pouco pro Fields, o Fields não estava conseguindo fazer muita coisa, tanto por isso a gente só teve field goals do lado dos Steelers, então é mais um matchup aí que eu tô curioso para acompanhar desse lado da bola. Eu quero ver o Kirk Cousins com um pouco mais de segurança no dropback dele. Porque, como você falou, eu senti que ele tá com medo ainda dessa lesão, dessa recuperação. O Aquiles dele foi mais tarde na temporada do que o do Aaron Rodgers, né? E a gente viu que o Rodgers não conseguiu voltar. Então, não sei, eu senti que ele tava com muito medo de apanhar essa partida. Sim. E ele foi pressionado também, ou ele não jogou tão bem. Mas é isso que você falou, cara. O ataque tem que se soltar. Tem que utilizar melhor o jogo corrido, utilizar o Brian Robinson, Bijan Robinson, utilizar melhor as armas ofensivas. E o Kirk Cousins é um bom QB. Ele consegue performar se você utilizar o que ele sabe fazer de melhor. E do lado do Philadelphia Eagles, cara, você bem falou, é um jogo para corrigir erros, minimizar esses erros do primeiro jogo, né? Mas é uma partida que o Philadelphia Eagles deve vencer também. É um time mais talentoso no geral, vai jogar em casa, em horário nobre. Os Eagles tendem a performar bem sob os holofotes, né? Então, eu imagino que você também fica com a vitória do Eagles. Go Birds, né? Go Birds sempre, né? E é isso, ficar de olho no pass rush, né? Que talvez o campo tenha aí atrapalhado na semana 1, mas acho que contra essa OL aqui que também não foi bem, né? Vamos ver. Estou com o Philadelphia Eagles, começar a temporada 2-0 como previsto, se Deus quiser. Maravilha, Alex! Emoji da semana, macaquinho. Quero vocês todos comentando aqui o macaquinho pra gente saber que vocês chegaram até aqui no vídeo. E espero que vocês tenham gostado também. Então comentem se vocês gostaram desse formato, se vocês acharam que ficou dinâmico. O vídeo ficou longo, ficou aí com seus 50 minutos, mas é isso. Talvez eles querem conteúdo, Pepe, eu tenho fé. Eles querem conteúdo, também acho. Sim. Mas se vocês acharam que ficou longo demais, a gente pode tirar uma ou outra pergunta. Vocês precisam comunicar com a gente. A gente lê os comentários. A gente viu que vocês gostaram do formato do Reunião de Pauta, então nós vamos manter. A gente viu que vocês querem playbooks maiores, então nós estamos conversando com o editor para ele não matar a gente, pra gente talvez botar também playbooks maiores. O dessa semana ficou grandinho, tá? Depois vamos ver. Eu terminei minha gravação, tinha mais de 30 minutos. Eu sei que eles vão cortar um pouquinho, né? Então não vai ter meia hora aí. Mas essa semana eu falei, Egídio, me perdoa, jogo no Brasil. Esse episódio vai ter que ser maior, né? E aí se a galera gostar, o Egídio tá com quem pouco sabe? Trabalho essa semana, né? Pouco Só trabalho, dois coitado, vídeos mano. longos que ele
depois Open Zone, mas beleza. Coitado. É isso então, galera. Ficamos por aqui, meus amigos. O Timeout voltou. A gente já voltou o Timeout 2 vezes nessa temporada, né? A gente voltou em agosto, voltou agora. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Siga o Endzone Brasil nas nossas redes sociais, vão estar todas aqui na descrição. A gente tem Playbook amanhã, tem rodada da NFL começando hoje na quinta-feira. E na semana que vem eu espero todos vocês na nossa live do Reunião de Pauta, que tá bem legal. É uma live para você escutar na hora do almoço, fica tranquilo. Você não conseguiu assistir todos os jogos da rodada no domingo? A gente vai passar por esses jogos. Alguns a gente vai comentar um pouco mais, alguns a gente não tem muito o que falar, então a gente vai só passar por cima. Nessa live tem o Vini também, que é o nosso crânio. Então vocês vão ver mais um pouco do que passa por essa mente genial do Endzone Brasil. E é isso, Alex. Você tem mais algum recado a dar? Abraço da semana. Perfeito, eu ia perguntar aqui pra quem é o abraço. Cara, o abraço da semana vai novamente para Sam Darnold, porque ele jogou bem, os Vikings venceram, então sempre que eu puder falar de Sam Darnold aqui nesse programa eu vou falar. Então é o primeiro a receber 2 abraços da semana. E é isso, Alex. Power Ranking de abraços daqui a pouco, tá? Ai, cara. É isso, família. Queria agradecer todo mundo, cara, que foi lá falar com a gente aí no Jogo do Brasil também, lá no NFL Experience, cara. A galera para a gente pra tirar foto, tava me sentindo famoso, tava morrendo de vergonha. Isso, mano, loucura, tipo assim. Mas a gente agradece demais. Galera falando bastante coisa, assim, pra gente, né? Falando por mim, assim, que, cara, me deixou de energias renovadas pra essa temporada. Pra, cara, vir mais animado ainda pra produzir os conteúdos pra vocês, que vocês, pelo jeito, gostam bastante de ouvir a gente falar asneiras aqui sobre a NFL, certo? Então, vamos com tudo, galera. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Todo mundo que interagiu com a gente. Teremos mais oportunidades. E simbora que a temporada está apenas começando. Até semana que vem, galera. Tchau, tchau. Valeu!